E aí, meus geeks, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E esse daqui vai ter uma duração um pouco maior do que as que vocês estão acostumados, porque vai ser um top 10 melhores criaturas do Tome of Beasts para D&D quinta edição. E eu tenho certeza que a quarta criatura que tá aqui nesse ranking, ninguém esperava. Nem eu sabia que ela existia, velho. Quando eu vi, bati o olho, gostei. Olha, o Manual do Monstro tem muitas criaturas clássicas do D&D quinta edição e eu acho isso muito bom. Esse é um dos motivos que eu ainda prefiro ter o Manual dos Monstros do que o Tome of Beasts. Mas o Tome of Beasts, ele trouxe uma criatura que é uma variação da que já tem no Manual dos Monstros e que é bem clássica. Todo mundo aí que já joga D&D há um bom tempo conhece o Mímico, aquele que normalmente é um baú, que pega muito aventureiro desavisado, que já vai meter na mão e quando pensa que não, a mão tá grudada, abre uma boca e... Se uma mímica que se forma em baú já assusta e dá trabalho, imagina uma mímica que se transforma em uma duna de areia gigante. Pois é, pessoal, em 10º lugar temos a Duna Mímica. Basicamente, na história dessa criatura, um rei criou essa espécie de duna, esse mímico, para poder proteger seus tesouros. E basicamente ela se reproduziu e se espalhou. É um monstro de nível de desafio 8. E é muito bom para você surpreender aventureiros que estão no nível mais alto e que estão passeando ali pro deserto. Criaturas para deserto é algo que eu sinto muita falta mesmo no Manual dos Monstros oficial do D&D. E essa mímica tem todas as habilidades da mímica normal. Ela gruda, ela tem tentáculos e coisa e tal. Eu realmente, quando vi isso daí, meu olhinho brilhou porque eu tenho um histórico de usar mímico nas minhas aventuras. Os aventureiros que lutem. E em 9º lugar, temos o Derro Antipaladino das Sombras. Esse nome é muito atraente, não é? Basicamente, essa criatura é um Derro, como criatura, espécie, e ela devota a sua fé, a sua crença na loucura insanável. Então, é uma criatura como se fosse um paladino louco, paladino da loucura. E é um monstro de nível de desafio 5 que eu acho muito interessante você colocar ali para poder atormentar um paladino no grupo. Será que aquele paladino de armadura cheia vai enlouquecer quando lutar contra esse daqui? Porque essa é uma das habilidades que ele tem. Fora isso, ele é resistente à magia e tem várias magias de paladino. Destruição colérica, destruição trovejante e basicamente é um paladino da loucura. Observado isso, eu vi que tem muito gancho de aventura para essa criatura e que ela se torna interessante para ela ser como se fosse uma contraparte de uma classe do D&D que inclusive é muito popular. Eu jogo com ela. Eu achei super interessante também porque em um x1 paladino contra o Derro Antipaladino poderia sair uma história interessante. Um usa destruição trovejante, o outro também. Um usa destruição colérica, o outro também. E já pensou o paladino do grupo ficando louco e atacando o próprio grupo permanentemente? Acho que é uma boa. Número 8. Nessa posição eu coloquei uma criatura que eu acho que ela vai ficar muito presente nas minhas mesas, inclusive. Porque eu gosto muito de colocar essa pegada de terror nas minhas aventuras. Vocês vão ver isso no podcast de RPG, que já saiu o prólogo e tá aqui na descrição, dá um pulinho lá. Em 8º lugar eu tô falando do Diabo Lunar. O Diabo Lunar é uma criatura muito preguiçosa, mas ele é muito massa. Ele tem resistência a dano mágico, ele tem imunidade a alguns danos, ele fica meio incorpóreo quando tá sob a luz da lua, ele fica como se estivesse entre os planos por conta da luz da lua. Ele constantemente é visto comandando tropas ou hordas, matilhas de lobisomens, por exemplo. Será que esse seria um motivo para os lobos uivarem tanto para a lua? Além de ter esse conceito muito massa, ele pode ser um dos motivos para lobisomens estarem atacando vilas ou para ter criado a doença ou a maldição da licantropia, por exemplo. Fora isso, ele não é muito fácil de se enfrentar, não. Ele conjura inatamente, ou seja, ele usa magia, fora que ele tem resistência, imunidades, como eu já falei, e se teletransporta. Pegar um bicho desse não é tão fácil. E rodeado de lobisomens, bem, vai dar trabalho. Eu também estava sentindo falta desse tipo de criatura, desse tipo de ínfero no Manual dos Monstros. Ínferos que se encaixam bem na Terra e não só lá no Hell. Uma coisa que o Tome of Beasts fez e que eu achei incrível foi trazer mais dragões e espécies relacionadas a dragões para o Dungeons and Dragons. Temos dragões, temos dracos, por exemplo, e temos dragonetes. E um dos dragões que o Tome of Beasts trouxe que eu fiquei
encantado é o dragão de Mithril. Para quem não sabe o que é Mithril, é um ferro extremamente resistente, maleável, leve e que é muito útil. Mithril é utilizado para fazer armas e armaduras mágicas. O dragão de Mithril é uma criatura de nível de desafio 18. Como qualquer bom dragão, ele ainda não é um dos mais fortes, mas ele é interessante. Porque no Dungeons and Dragons normalmente trouxe dragões bons, dragões maus. Esse dragão é neutro. Eu gostei muito desse dragão porque ele pode gerar quests, pode gerar história sobre suas escamas, ou sei lá, digamos que existem esse tipo de dragão trabalhando junto com os anões, que usam suas escamas antigas para fabricar suas melhores armas e armaduras. Ou quem sabe, como o dragão de Mithril é neutro, ele não peça um favor para os aventureiros e em troca ele dará algumas de suas escamas que servem para poder fazer uma das melhores armaduras e armas do D&D. Ele gera um gancho de aventura só por ele existir. Isso é extremamente importante e extremamente empolgante para a aventura. E o interessante é que a arma de sopro dele são estilhaços metálicos. É como se saísse várias balas de ferro. E além disso, ele é um conjurador nato, então ele usa muita magia. Por esse motivo dele ter uma estética muito massa e trazer aventuras só por ele existir ali no cenário, ele com certeza garantiu um posto aqui no meu top 10. E ocupando o nosso sexto lugar aqui no nosso top 10, temos a Fúria de Espíritos de Lobo. No Manual dos Monstros sabemos que Fúria são um aglomerado de várias criaturas. Temos Fúrias de Morcegos, que é um enxame de morcegos, Fúria de Insetos, que é um enxame de insetos. Então Fúria de Espíritos de Lobo nada mais são do que um enxame, uma alcateia inteira de espíritos de lobo. Quando eu vi a arte dessa criatura, eu fiquei maluco. Eu preciso usar isso nas minhas aventuras. É uma criatura de nível de desafio 6 e tem um aspecto morto-vivo. E o que me chamou também a atenção dessa criatura é que ela não é só uma criatura bonita, massa de se usar. Ela tem um contexto. Com as habilidades que ela tem, ela traz um ambiente creep contra os seus aventureiros. Ela tem um uivo, que é a amedronta, ela anda muito rápido em cima da neve e tem tudo aquilo que um lobo tem de bom. Menos aquilo que eu acho que não vai fazer tanta falta assim, que é as táticas de matilha, que dá vantagem quando tem um amigo perto. Não precisa, ela já é tudo, já é um monte de lobo junto. Fora que essa criatura também tem uma habilidade que solta gelo, solta frio ao redor dela e quem tiver perto vai ter que fazer uma salvaguarda. Não passando, prepara a ficha, se não se curar logo, já sabe. Realmente eu fiquei mesmo deslumbrado, tanto com a arte como com o conceito dessa Fúria de Espíritos. Com certeza também, meus jogadores que estão vendo esse vídeo, vocês estão lascados. E ocupando o nosso quinto lugar no nosso ranking top 10, em quinto lugar temos os Cavaleiros da Baba Yaga. Pra quem não sabe quem é Baba Yaga, ela é uma bruxa icônica do D&D. Ela anda dentro de uma casa que tem 2 pernas de galinha e sai andando para vários lugares. Se eu não me engano, Baba Yaga até mesmo criou o Strahd von Zarovich, aquele vampirão do Curse of Strahd. E no Tomb of Beasts temos seus 3 cavaleiros, que é como se fossem cavaleiros meio espíritos e coisas do tipo, que devotam sua fé diretamente a Baba Yaga. Mas na verdade eles não são mortos-vivos, eles são féricos que fazem essa devoção a ela. E o interessante é que são 3, mas os 3 não aparecem ao mesmo tempo e eles são a mesma criatura ao mesmo tempo. Um dos cavaleiros representa o dia, um dos cavaleiros representa a tarde e o outro representa a noite. Um sempre some para o próximo aparecer e vira um ciclo infinito. E o que muda não é só a aparência e o nome, eles mudam também algumas habilidades. Vou ler. O nome do cavaleiro do dia se chama Claro Dia, o do cavaleiro da tarde, Rubro Sol, e o da noite, Negra Noite. Eles ganham magias especiais para cada forma que eles estão e eles também têm algumas habilidades adicionais. Mas em geral eles têm nível de desafio 11 e mais várias habilidades. Eles lutam montados em montarias e eles têm golpes temporais que mexem com o tempo. Dependendo do golpe que ele acertar, ele pode fazer a pessoa envelhecer no máximo até 3 de 10 anos. E isso é uma habilidade que ele pode usar mais de uma vez. Se acertar, pode recarregar, jogando 5 ou 6 em um D6. Fora que ele tem magias, por exemplo, montaria fantasmagórica, para poder ajudá-lo a combater montado. Uma coisa que ele é muito bom.
Sinceramente, então, esse cara é um perigo de dia, de tarde ou de noite. Essa mecânica de mudar conforme o tempo e de ter uma devoção com um personagem que já é importante no D&D, tinha que estar no meu top 10. Gostei muito. Dá para ser usado em vários contextos. E agora vamos para o quarto lugar, que eu falei lá no início do vídeo que você iria se surpreender com essa criatura, porque eu me surpreendi. Número 4 está o Cão Lich. É isso mesmo que vocês escutaram. Um cachorro Lich. Ué, cara, mas como assim? O cachorro fez anfilactério, estudou magia? Que palhaçada é essa? Não, calme aí. Vocês lembram que lá no D&D temos o Pesadelo, que era um Pégaso que foi torturado por meio de rituais, ele conseguiu se transformar naquela criatura, o Pesadelo? Com o Cão Lich é a mesma coisa. Era um celestial cachorro, um cão celestial, que foi trazido para o plano terreno, morto e torturado por quem o prendeu no plano... Caraca, velho. Se fosse um pitbull de 1 km de altura, ele não tava latindo. Mas acho que esse cachorro é do tamanho de um rato, é desse tamanho aqui, ó. Aí não pode ver uma nuvem que tá latindo, mas é assim mesmo, vamos lá. Então basicamente era um cão celestial que foi vinculado ao plano terreno, morto e torturado, reanimado em um ritual profano, o transformando em um Cão Lich. E ele é um morto-vivo de nível... Mereço. Eu tô com tanta dor de cabeça e tanta pesquisa que eu tive, eu mereço seu like, não mereço? Então enquanto eu tô passando raiva com esse cachorro, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e aciona o sininho. Continuando, se o cachorro fizer o favor de ficar calado. Basicamente o Cão Lich tem nível de desafio 4. E, bem, não necessariamente precisa ser só um, o que aumenta mais ainda a dificuldade. E basicamente o Cão Lich é uma broca, uma trituradora de personagem. Porque além dele ter resistência a vários tipos de dano que não seja mágico, ou seja, de prata ele também tem resistência a dano perfurante, contundente e cortante, ele ainda não pode ser envenenado, não fica exausto e ele tem um uivo muito chato. O Cão Lich pode fazer um uivo que vai fazer os jogadores fazer uma jogada, um teste para poder ver se ficam ou não amedrontados e se correrem para de longe dele, ataque de oportunidade. O Cão Lich ele tem um ataque de mordida, que além de dar um D10 mais 4 de dano, ele ainda tem a chance de derrubar o inimigo. E, bem, criaturas caídas contra um Cão Lich não é uma visão muito agradável. Como eu falei, o Cão Lich ele é uma broca para lascar um monte de jogador. Ele tem uma habilidade chamada Estripar. Quando o inimigo está caído, lembrando que a mordida dele pode derrubar. Quando o inimigo está caído no chão, isso não significa que ele está com 0 pontos de vida. Significa que ele não passou no teste contra a mordida dele. O Cão Lich tem uma habilidade chamada Estripar. Essa habilidade pode ser usada como ação bônus e ela dá 3d12 de dano no inimigo caído. E além disso, tem uma chance de deixar incapacitado. Ou seja, tá lascado, mas nada tá tão ruim que não possa piorar. Se você não sabe como é que é uma criatura incapacitada ou caída, todos os ataques têm vantagem, salvo engano, todos os ataques são críticos. Ou seja, Cão Lich é chato. Se você tiver só, sinto muito. Se tiver mais de um, eu sinto muito por cada adicional que tem além do primeiro. E em terceiro lugar, temos aqui Anjo Acorrentado. Eu achei super interessante essa criatura porque me respondeu uma pergunta. Quando os anjos pecam ou são aprisionados e torturados por ínferos, eles se tornam ínferos? Eles morrem? O que pode acontecer? Bem, o coração deles tem bastante bondade. E se mesmo quando eles ficassem mal, ainda restasse um pouco dessa bondade? O que poderia acontecer? Isso é uma trama que tem presente no Descent into Avernus, Descida ao Avernus, que é uma aventura oficial do Dungeons and Dragons. Mas nessa criatura se destaca totalmente. Essa criatura é um celestial, um anjo, literalmente. Só que ele é mau. Ele basicamente foi preso e torturado, só que ele tem uma chance de redenção. Isso acontece quando se quebram as correntes dele, os grilhões dele. Mas antes disso ele não se redime, ele ainda fica como um paladino quebrador de juramentos. Essa criatura tem um nível de desafio 8 e, bem, ela não é tão cheia de habilidades como os anjos lá do Manual do Monstro. Mas ela tem algumas habilidades únicas. E o Anjo Acorrentado tem uma habilidade chamada Astúcia Ínfera, que basicamente pode neutralizar alguma magia divina que está sendo usada ali. Ou seja, clérigos, sinto muito. Paladinos, sinto muito. Bruxos, sinto muito. Fora que ele tem uma braba espada flamejante e a chance de dar dano de fogo em muita gente.
e derrubar muita gente dessa forma, em área. Cuidado, esse bicho não é brinquedo, sério mesmo. Embora ele não tenha a habilidade de saber se você tá mentindo, ele arranca confissão na porrada. E a estética dele é muito massa. Eu achei muito doido o desenho dessa criatura e realmente é questão de tempo. Nem preciso falar com o que eu vou fazer com esse personagem. Colocar nas aventuras. E detalhe, ele tem resistência a dano perfurante e imunidade a dano ígneo e dano radiante. Ou seja, Divine Smite nele, só metade do dano. Bola de fogo, só metade do dano. E tem risco de ainda tomar na volta. Mas ele também tem uma habilidade que, dependendo da forma que você acerta ele, quebra os grilhões, dependendo do anjo acorrentado, se ele ainda tiver esperança de se redimir com seu juramento divino, ele pode ficar do bem e transformar-se em outra criatura e ajudar até o grupo. Então em roleplay é massa, em história é massa e em combate, que é o que eu sou chegado, ela é muito massa. Essa criatura é incrível. Tá aqui ocupando o nosso top 10. E em segundo lugar tá uma criatura tão massa do Tome of Beasts que ela tá na capa. Ela tá em uma página praticamente anti-capa. Ela tá em todo lugar. Essa criatura é o mascote do Tome of Beasts. É o Dragão do Vazio. O Dragão do Vazio tem um nível de desafio 24. É muita coisa isso. Ele tem 448 pontos de vida, velho. Não, e saca só as habilidades desse bicho. Frio do Vazio. Quem tiver resistência a dano gélido de frio, vai tomar normalmente, ignora. Só quem tem imunidade que não. Ou seja, você aí que é um Draconato, que tem resistência a dano de frio, você se lascou. Você aí, Bárbaro em Fúria, que tem o totem, se eu não me engano, do urso, que você tem resistência a todos os tipos de dano mágico, até mesmo o de frio, você vai tomar cheio. Fora que tem outra habilidadezinha nojenta quando ele morre. Matar ele não acaba com perigo. Explosão estelar. Quando ele é morto, ele explode, causando 10 de 10 de ponto de dano contundente, 10 de 10 de ponto de dano gélido e 10 de 10 ponto de dano psíquico em área. Mas claro, você pode reduzir esse dano. A classe de dificuldade é 21. E quem falhar em duas, porque você vai ter que fazer uma jogada para cada, pode ser teletransportado para outro plano. E diz aqui que aparece a 5D 100 km do ponto inicial, em uma direção aleatória. Você se ferra, você se ferra, você se ferra, você se foi muito pra longe. Isso, exatamente. Ele tem uma habilidade chamada Habitantes do Vazio. Ele não respira, ele não precisa comer, ele não faz nada, porque ele vive numa dimensão estelar, no espaço. Entre o tempo, espaço, pressão, gravidade, buraco negro, isso daí tudo, o cara tá acostumado. Além disso, calma que não acabou, ainda tem aura de loucura para deixar o povo tudo doido no campo de batalha. E ele tem mais de um tipo de arma de sopro, não é? Não acabou. Tem o sopro de gravidade, que derruba e dá dano, e o sopro de flama estelar. Olha que coisa bonita, flama estelar. Que dá só, e o sopro dele dá pouco, dá só 13 D6 de dano ígneo, que é de fogo, e mais 13 D6 de ponto de dano radiante. É coisa simples. Ah, se você quiser desviar, é fácil, só tirar aí mais de 24 para poder evitar, sabe? E aí o danado ainda se teletransporta, olha que coisa massa. E olha que bacana, presta atenção. Ele tem uma habilidade chamada Torção do Vazio, que ele mexe com espaço-tempo e pode aumentar só em 7 sua classe de armadura. Que já é pouca, já é 22. 29 pega? Não. Fora isso, calma que não acabou. Eu tô falando só as habilidades fora os ataques. Ele ainda tem ações lendárias, que no mínimo aí, deslizamento de vazio, né? Ele basicamente distorce o tempo e dá dano. E esconderijo no vazio, ele some. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu disse, não, veja bem, eu não estou colocando aqui por nível de poder e realmente não tô. Olha a estética desse dragão. Ao meu ver, esse é um dos melhores dragões do D&D. Velho, assim que eu vi ele na capa, eu nem liguei. Mas quando eu vi a estética dele aqui dentro, esse tanto de habilidade, eu fiquei... Opa, pai, é bom demais eu mestrar, moleque doido. Vou comprar uma trituradora.
Mas não, ele ainda não é o primeiro lugar aqui do nosso top 10. Então, para primeiro lugar, você pode ter certeza que tem que ser alguém muito bom. Esse dragão... delícia. E em primeiríssimo lugar, chutem. Temos uma criatura que o nome dela é inclusive estranho. Eu tenho até que ler esse negócio. Kor'geth, Lorde Demônio dos Vermes Devoradores. Basicamente, imagine um verme púrpura. Beleza, agora imagine ele 10 vezes maior, com uma boca gigante, cheia de tentáculos, e em cada tentáculo um rosto com outra boca agonizante. Só pelo conceito já estaria aqui no top 10. Mas não é só isso, ele tem um covil que dificulta muito a batalha, dando slow, deixando a pessoa devagar, difícil de acertar. Ele pode esmagar a pessoa caindo em cima, ele pode morder a pessoa e engolir. Ele tem a habilidade de guincho, que todos os rostos dele, os tentáculos parados, tudo grita. Tem as ações de covil também dele, que não são nada muito agradáveis, derruba coisa em cima, é uma bagaça aí pra party. Mas o interessante dele é que ele tem imunidades, ou seja, dano não pega nele. Ele tem só imunidade a pouca coisa, dano venenoso, contundente, cortante, perfurante de ataques não mágicos. Então... veja bem, então se for assim, ele vai tomar vários golpes mágicos, né? Não, ele tem resistência a elétrico, gélido e ígneo. Ou seja, desses três, só pela metade. Bola de fogo? Meio difícil. Já que ele tem muito de vida. Só 370 pontos de vida. E ele tem nível de desafio 23, mas eu coloquei aqui ele em primeiro lugar mais pelo conceito e usabilidade dele, como uma grande criatura colossal, feia pra caramba, que dá para ser usado fácil como um grande boss devorador de continentes inteiros. Galera, esse foi o vídeo. Em breve vai vir os top 10 piores monstros mais idiotas do Tome of Beasts, porque tem uns que, meu Deus, tem uns que são horríveis. Vocês vão ver. O que esses aqui tiverem de massa, tem vários que são uma bosta. Então, galera, espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixar aqui o seu joinha e acionar o sininho. Em breve, mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.